Muitíssimo obrigado. Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor. A alegria de estarmos juntos. Eu oro para que o Senhor possa impactar a cada vida com a unção dos céus, poder dos céus, unção dos céus, nesta manhã, em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui, estando aqui não é por acidente. Eu oro para que o propósito e a razão do Senhor te trazer neste lugar possa se cumprir em nome de Jesus. Oramos juntos, Pai, te agradecemos e bendizemos o seu nome. Sabemos que todos nós estando no ministério, é pelo teu propósito divino. Eu oro para que a razão que o Senhor nos chamou para o ministério e a razão que nos colocou onde nós estamos e a razão pela qual o Senhor nos chamou, mesmo que tenhamos esta certeza presente que a sua mão que está sobre nós, oramos, Senhor, para que tudo quanto queremos cumprir, tudo quanto quer fazer, tudo quanto quer colocar no lugar nesta vida singular, faça em nome de Jesus. Tome a cada um de nós e faça com que todos se empenhem na sua obra para que o supernatural possa se manifestar em cada vida em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Deus te abençoe, podemos assentar. Quando cantamos um cântico, deixa com que os outros vejam Jesus em mim. E algumas vezes uma criança quando está a andar, é uma criança. E esta mesma criança está movimentando-se e alguém diz, eu vejo um campeão naquela criança. A criança que ainda não fez nada, nunca falou nada, não aprendeu nada. Não, mas vemos a vida e a coragem de um campeão. Alguém, uma menina está andando e você diz, eu vejo uma mãe naquela criança. E como um título, o título da mãe e o estado da mãe, de uma mãe. E como esta criança anda, eu vejo uma mãe com sucesso nesta criança. Quando nós dizemos que deixem com que os outros vejam Jesus em nós, é porque nós representamos a Cristo, não apenas numa vida que vivemos na chamada que vivemos. Olhamos para Jesus, como fala, vemos Jesus neste ministro. E de como ele cura, vejo Jesus neste ministro, ou neste homem, nesta mulher. E como ele se firma na certeza, com a convicção que não pode voltar para trás, nós vemos Jesus nesta pessoa. Eu quero te dizer hoje, deixa com que o mundo veja Jesus em ti. Que as pessoas no campo evangelísticos, onde estão reunidos, não deixa com que te vejam como uma pessoa simples, deixa com que vejam Jesus em ti. Estás em pé ou para ensinar, sim, na igreja, como você ensina, o material que você usa, tudo quando você ensina, deixa a igreja ver Jesus em ti. É por isso que nós viemos hoje com uma mensagem que diz: reavivando Cristo nos ministérios nos presente tempo. Então, somos ministros presentes de hoje. O que nós fazemos? Deixa com que o mundo, deixa com que a audiência, deixa com que os pecadores, deixa com que os doentes, deixa com que os que têm depressão, os oprimidos, vejam Jesus em ti. Se não veem a Jesus em ti, só veem a ti, então você está duvidando, você tem um eu que não crê, ou você é um independente.
não é ministro. És ministro quando permitimos com que as pessoas que estamos ministrando, quando vêm a ti, venham a Jesus. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, João o Batista ressuscitou. Por quê? Porque o matou. Então, agora ressuscitou de novo. Para quê? Para que tudo quando estou ouvindo, alguém me disse, alguém que morreu e voltou de novo, quando nós nos reavivamos, quando ressuscitamos, quando a morte sai de nós, então, quando é reavivado aquela morte, então vivemos como ministro e Cristo está em nós. Então alguém vai dizer, é como Jesus ressuscitou de novo, porque está vivo. Eu disse, está vivo Jesus. Está vivo em ti e em mim. É o propósito deste momento de reavivamento. O ministro sem tempo em Cristo, em nós, nos dias presentes. Olhamos para Mateus 4, 23 e 23. E Jesus, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Ensinava e curava. Voltou para fazer a obra, para que possa trazer a obra, para trazer as pessoas ao Cristo. Vai continuar com este ministério. Capítulo 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Se Jesus voltasse hoje, não vai ficar num lugar particular, num lugar isolado. Ele vai fazer aquilo que veio fazer. Em todas as cidades, das vilas, tudo quanto está fazendo. O que estava a fazer? Ensinava nas sinagogas, ensinava o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 36 nos diz, e vendo a multidão, e teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Andavam errantes como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor está interessado na seara, Ele quer que possamos ir para o terreno, para que possamos trazer o povo para o reino de Deus. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E quando nos envia para a ceifa, Ele esperava para fazer com tudo quanto Cristo fazia no ministério. Reproduzia-se o ensino neles, o ensino e cura. Somos ditos, 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu ministério da reconciliação. Olha a primeira parte. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e agora nos deu o mesmo ministério de reconciliação. 19. Versículo 19 diz, e isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da propôs em nós a palavra da reconciliação.
Cristo veio para reconciliar o mundo do pecador, dos pecadores, para Deus, Deus dos céus. E agora ele se entregou, ou melhor, deu a nós o mesmo ministério. A palavra da reconciliação. De sorte que, 20, somos embaixadores da parte de Cristo. Vamos fazer tudo quanto Cristo quer que nós façamos. Iremos chamar pecadores para o reino. De sorte que somos embaixadores das partes de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Cristo fez isto e agora nós paramos onde ele tinha parado. Então, ele disse: reconciliei-vos com Deus. Destes versículos que nós lemos, precisamos de reavivar, temos que ressuscitar, temos que colocar em ordem Cristo como ministros, como nos dias presentes, como ministro dos dias presentes. O seu ministério transformador, buscando e salvando pecadores. É o que fez, é o que nos chamou para fazer. 2, o seu ministério transnacional de cura e é transnacional. Ele foi de nação de Israel e também para outras nações, para alcançar. Ele falou para os gentios, para que sejam chamados, os gentios sejam chamados em seu nome. Então, os gentios eram das outras nações e iriam ser curados. Veja, o centurião não era um israelita, o seu ministério era um transnacional. Ora, a mulher serofenícia veio ao Senhor e disse: eu não posso dar pão dos filhos aos cães, aos cachorrinhos. Vinha de outras nações. A nação de Israel tinha-os como os filhos, então os gentios como os cães. Então, eventualmente, a mulher disse: sim, Senhor, eu entendo. Jesus morreu para todos. Ele iria trazer o seu ministério para todo o mundo, mas naquele momento de Israel, para o primeiro aos judeus e depois aos gentios. E porque era primeiro aos gentios, Jesus Cristo falou o que ele falou. E a mulher não foi assim. É como Elias, que queria uma porção redobrada. Então, essa é a dispensação que viria no outro momento. Mesmo assim, mesmo que as pessoas que ainda vivessem numa certa dispensação podem sair dessa dispensação. Então, como aquela mulher de lepra foi tirada, porque sabiam que Deus eventualmente iria dar a outras nações como é agora. E a mulher disse: sim, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse: grande é a tua fé, e recebeu a sua bênção. O ministério de Cristo não era para Israel e depois para os de fora. Israel. Então, o samaritano também foi abençoado, e porque o ministério de Cristo era transnacional. 3. O ministério transferível de ensino e treinar os santos e os servos. Não veio não apenas para ensinar, mas queria levantar homens que iriam ver o que ele fazia, para que possam ser bem treinados e possa se transferir o ministério para eles. Disse ele: eu vos ensinei, agora vão para o mundo e pregai ao povo. Então,
o ministério transformante dos buscadores e o salvador de pecadores. Lucas 19, 10. O Filho do Homem não veio senão para... É o nosso ministério. Ele nos chamou para que possamos fazer aquilo que nos foi dado para fazer. João 20, 21. João 20, 21. Jesus disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou para buscar e salvar os perdidos, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Mesmo assim, também eu vos envio a vós. Iremos considerar 3 coisas. 1. A compaixão de Cristo para buscar e salvar. 2. A comissão compelente para buscar como o Salvador. Como o meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. 3. Criaturas purificadas. Vamos voltar para 1. Cristo, a compaixão de Cristo para buscar e para salvar. Compaixão de Cristo para buscar e salvar. É para isso que ele veio. Ele trouxe o Filho e se chamará o seu nome Jesus. Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. É por isso que ele veio. É por isso que você veio para o ministério. É por isso que o Senhor colocou a mão em ti. E ele disse: você vai parar em meu nome, você vai parar no meu lugar e vai fazer aquilo que eu devia fazer quando eu estivesse ali presente fisicamente no mundo, para salvar o seu povo dos seus pecados. Agora, somos chamados por diferentes títulos, mas muitos desses títulos não estão no Novo Testamento. Mas, qualquer que seja o título, somos chamados para isto, para aquilo ou para aquilo na igreja. Tudo bem, muito bem. Para além do título, para além do entendimento de tudo quanto o Senhor nos comandou para fazer, temos que fazer aquilo que Jesus podia ter feito ou podia fazer se ele estivesse aqui no mundo. Cura. A liderança da igreja espera que seja assim, tudo bem. Alguém podia fazer isso, mas ele foi enchido pelo Espírito Santo. Então, podia-se fazer isso, mas a igreja o colocou lá, qualquer que seja o título. A igreja não viu a ele como evangelista, mas sim foi a Samaria quando apareceu a perseguição e fez a obra do evangelista de uma forma efetiva, como devia Pedro fazer em Samaria, de uma forma fervorosa como Jesus podia fazer em Samaria. Qualquer que seja o título, a beleza desse título, faça muito bem, mas entenda, mesmo que haja sucesso nessa área, o Senhor te chamou para que possa parar por Ele, em seu nome, para que possa fazer aquilo que Ele devia fazer. Então, servindo ao Senhor. 1 Timóteo 1:1. 1 Timóteo 1:1 diz: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor. Pela graça somos salvos.
mas não é o fim. Pela graça do Senhor, eu sou o que sou. Eu trabalhei mais do que os outros por causa da graça. Recebemos a graça e somos salvos. Louvado seja o Senhor, sou salvo. Não é o fim da graça na nossa vida. Temos que ainda estarmos parar por Cristo. Temos que viver uma vida justa, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Mas a graça do Senhor não está limitada em viver uma vida santa. Temos que ir para além, para o campo. E podemos dizer, pela graça de Deus, sou o que sou. Veja, diz assim, nos diz, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Haviam de crer. Se as pessoas que deviam crer, depois do Paulo apóstolo, então, depois de ter escrito isso tudo, ele foi embora. As pessoas que haviam de crer depois também tinham que ter Paulo como o exemplo, como o padrão, que recebeu a graça de Deus pela salvação, mas não parou ali. Tinham que também ter a graça de Deus para o serviço de curar ou de salvar. Ele nos deu exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Agora vamos para o número 2. Número 2. A comissão compilente para buscar como o Salvador. Para buscar como o Salvador. Você já viu, no Novo Testamento, ele diz, se nós dissemos que estamos nele, temos que andar como ele andou. É 1 de João. Se dissemos que estamos nele, filhos de Deus, nós temos que olhar para a vida dele, olhar para a sua obra e olhamos para o que ele é, a sua obra, aquilo que ele se consagrou, se devotou para. E nós temos que ser como ele. Ele nos disse, nós estamos sentados nos lugares celestiais com Cristo. Se não estamos tão altos para estarmos com Ele naquele lugar, também não podemos dizer, não posso fazer o que Ele fez. Não, você pode. Tudo quanto Ele fez ou tem, todos aqueles que creem em mim, a obra que eu faço, também o fará. E não só nós temos que estar no lugar dele. Pregar como ele pregou, falarmos como ele falou, curarmos como ele curou, faremos tudo quanto ele estaria a fazer. Você está no mundo, mas quando você faz uma coisa 1, 2, 3 vezes, muitas vezes, então você se habitua, então você senta na sua zona de conforto. Então, continua fazendo isso e você tem sucesso nisso. Então, você ouve que aquilo que você deveria estar a fazer, o que você está a fazer é bom, mas você teria se levantado mais. Você naturalmente sente um desconforto quando você foi dito que este é o desafio compilente, é a comissão compilente. Isto é o que devias fazer. Então, é o que aconteceu com Pedro. Então, estava confortável no dia de Pentecostes. Todos aquela gente eram judeus. Então, judeus na diáspora vieram. Então, quando ele estava lá, o Espírito Santo o apoderou. Então, ele pregou e 3.000 almas convertidos. Tudo bom. Então, em todo lugar onde ele foi, então foi a Jope, foi a outro lugar. Então, sentia que estava bem. Mas o Senhor agora queria com que ele pudesse fazer aquilo que Cristo devia fazer no povo gentio. Diz, Senhor, nunca fiz isso. Há pessoas que nunca fizeram, se ainda não fizeram antes. Então o Senhor disse, levanta.
mata e come. Eu disse, Senhor, não, não posso. Nunca entrou na minha boca uma coisa igual. E o Senhor disse, o que Deus santificou não chama de imundo ou incomum. Aconteceu segunda vez. Algumas vezes a mensagem vai nos despertar e voltamos para o dormir. E outra mensagem vem na mesma direção. O Senhor a falar a mesma coisa. Levanta e voltamos a dormir. E a terceira vez também. E o poder compelente do Senhor vem em nós e temos que nos levantar. E pensamos que são gentios, são pessoas que são adoradores de ídolos, não vão ouvir, mas eventualmente quando nós sentimos o poder compelente e saímos para lá, então Cornélio disse, não apenas eu juntei outros gentios aqui para que possas falar tudo quanto o Senhor quer que fale. Então, continua, vai em frente, estamos prontos para ouvir. Mesmo os judeus ainda não tinham tido esta submissão na mensagem perante o Senhor. Então, quando eu te disse para encheste a vossa doutrina nessa Jerusalém, então pessoas que não estavam qualificadas para a mensagem, mas quando Pedro chegou lá, estavam juntos. Então, o ponto é, se o Senhor nos dá esta chamada compelente, não vamos continuar lá ou a ficarmos atrás, sentirmos desconfortáveis. Temos que nos levantar. Se você ouvir aquilo que nunca ouviu antes, não vai dizer que eu nunca ouvi isso, nunca fiz, nunca me senti assim. Então, representar a Cristo até o ponto eu ensinar e curar como ele fez. Então Jesus, ele veio, falou a eles dizendo, todo o poder é vos dado nos céus e na terra. O quê? Todo o poder é me dado nos céus e na terra. E depois, quando ele falou isso, então Marcos, Lucas voltou para os céus. Mas não está ninguém lá nos céus doente ou pecador. Todo o poder é me dado na terra, assim também nos céus. Mas o ponto é, o poder eu vos dou, que vocês que estão na terra. Os pecadores não estão nos céus, mas vocês estão aqui na terra e me representam aqui na terra. Por isso vos dou esse poder para que possam fazer aquilo que eu havia de fazer com esse poder. Ele disse, ide, porque todo o poder está em mim. E eu estou em vós. O ministro, ele passou para a glória. Estava alguém tendo um câncer e essa pessoa estava com câncer, então orava-se. Tinha que se orar para uma pessoa que tinha um problema igual. E o Senhor mostrou uma visão. Viu a si mesmo, estendendo as mãos assim, e viu a Cristo vindo, anunciando a ele que eu sou Cristo. Assim que continuou com as mãos abertas, Jesus Cristo também fez a mesma coisa. E veio e entrou nessa pessoa. As mãos de Jesus entrando nas mãos da pessoa doente, o corpo de Cristo entrando na pessoa doente, a cabeça do Cristo entrando na cabeça daquela pessoa. Então a visão desapareceu. Então o Senhor disse, Cristo tem todo o poder. Então já entrou em ti. Quando ele percebeu a mensagem, ele disse, Cristo
podia curar. Então foi a mulher e curou aquela mulher, porque ele tem poder. Ele diz, o Senhor, eu estou em vós, vós em mim, todo o poder que está em mim, está em vós. Vão e ensinai todas as nações. Ele lhes disse antes, não ide para as casas dos gentios, mas para os israelitas. Em Mateus 10, mas agora, depois do Calvário, depois da crucificação, então a ressurreição, depois da ressurreição, depois disse, todo o poder vos é me dado. Ide. Eu não estou limitado, vocês não são limitados. Então, saia da zona do conforto. Mesmo que você sinta o desconforto do novo da nova obra, mas ele disse, ide a todo mundo e ensinai todas a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, versículo 20, ensinando-os todas as coisas que tenho vos dado, tudo. Já me ouviste a falar, não diga, eu não sou Cristo, sou apenas um seguidor, não posso fazer isto, eu não posso conseguir fazer isso, sou um servo. Ele disse, tudo quanto eu vos ensinei, tudo quanto eu escrevi, tudo quanto eu te comandei. Então, eu estou convosco, poderoso, sempre, estou convosco sempre, até a consumação do mundo. Até aos confins do mundo. Nós, nesta geração, somos incluídos. Não apenas os apóstolos, não apenas os ministros antigos do Evangelho, não. Há pessoas que dizem, sim, o Cristo curou naquela altura, tocou isto, ou melhor, ensinou isto naquela altura, mas agora estamos nesta geração, não podemos fazer isso, não. Então, ele diz que eu estou convosco com toda a unção, eu estou convosco mesmo até aos confins do mundo. O Evangelho conclui dizendo amém, eu também digo o mesmo amém. Lucas 14, 23. Lucas 14, 23. E o Senhor disse ao servo, ide. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar. Saiba, Cristo, ele também forçou aos discípulos, apóstolos, ele forçou para que venham. Mateus, que era o das alfândegas, então recebeu esta proclamação, o compeliu para vir. Se foi compelido para você vir, então tens o direito de compelir os outros. Se você recebe o poder compelente, você não terá, se não tivesse recebido essa autoridade, não tinha poder para compelir os outros. Então, a graça de Deus estava com eles, foram compelidos para vir ao reino. Quando saírem para fora, tem que compelir os outros. Eu oro para que a comissão compeliva possa ter efeito na sua vida, em nome de Jesus. E também vais fazer aquilo que Cristo fez na sua vida, nos compeliu, nos forçou. Então, você também pode forçar ou compelir os outros. Ouviste sobre Moisés? Moisés foi para Faraó, porque eu vim para libertar-lhes. É bom, Senhor, tem poder, pode ir libertar. Você tem a minha aprovação, tens essa autoridade, vai traga o povo de Israel fora do Israel. Ah, não posso, Senhor. Senhor, você pode sim. Sim, eu quero. Eu não sou bom na fala, não vão me ensinar, não vão me ouvir.
coloca a sua mão nos seus seios e tira de novo. O que que está na sua mão? É pau. Então, ponta esse pau na água e a água vai se tornar em sangue. Eu posso fazer isso tudo. Eu não conheço o Arão, eu conheço a ele, eu teria dito a ele para se levantar, mas não, eu lhe disse para vir te ajudar. Porque ele aceitou esse poder compelente, então saiu, foi para Faraó para ir compelir a ele. Deixa o meu povo sair. Eu sei que o Senhor quer isso. Então foi outra vez Moisés, deixa o meu povo ir. O homem disse não. E milagre de julgamento. E começaram a aparecer no Egito. Então disse ao Moisés, mais tarde, disse, idem, se você for, ore por mim. Se você compelir e seguir esse poder compulsivo, você tem autoridade e o poder de ir compelir outras pessoas. Quando você ora, serão compelidos para vir ao reino de Deus. Olha para isso. Esforça-os a entrar para que a minha casa se encha. A casa de Deus, não apenas a construção, a casa de Deus não está cheia ainda. Há pecadores lá fora. Há outros rebanhos lá fora que ainda não estão neste aprisco. Eu quero lhes trazer para encher a casa, ou minha casa. E ele te chamou com a comissão compilente para que não fiques atrás, para que você não diga estou cansado. Como é que você vai ficar cansada enquanto a sua casa, o seu reino ainda não está cheio? Ainda está à espera. Se você vier, ele diz, eu virei outra vez, está a olhar lá dos céus e a minha casa ainda não está cheia. E as pessoas que estão tendo este poder de compilante ainda estão a trabalhar. Quando a casa estiver cheia, agora ele virá. Agora vamos para o ponto número 3. Criaturas purificadas, salgados, salvos e santificados. Salvou os pecadores através de nós. Quando ele vier, ele os salva, quando ele vier, serão salvos, já fizeram reviravolta. 1 de João 1, 7. 1 de João 1, 7. Mas se andarem na luz, as pessoas que pregamos, nós lhes deixamos assim, não entendem nada da luz. É por isso que nós fizemos acompanhamento, fizemos o discipulado, mostramos o caminho, mostramos a luz e a graça de Deus aponta a graça para eles e como podemos alcançar esta graça, mostramos e começam a andar na luz. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, não somos permitidos para andar no caminho diferente da luz. A estatura mais baixa da luz. Não somos permitidos de andar de como, vamos dizer, eu sou cristão, mas não posso conseguir fazer aquilo que Cristo fez, não posso conseguir viver como Cristo viveu. Se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ponto número 2. O Ministério Transnacional de Cura e de Ajuda aos Sofridos. Somos ditos em João 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai? Eu estou no Pai. Vamos pensar nisso. Quando a palavra de Deus diz nós estamos em Cristo,
não nos sentimos como não sentimos, não vemos Cristo fisicamente ao nosso redor. Exatamente como Jesus, ele está no Pai e o Pai está nos céus. Sabemos que quando ele foi batizado, assim que estava saindo das águas, a voz dos céus veio dos céus dizer: eis aqui o meu filho em quem me comprazo. Estar no Pai não é de uma forma física ou algo natural. Tudo bem, está no Pai. O Pai saiu para o sítio X. Então o Pai o envelopou a Jesus. Não, é algo espiritual, é pela fé. E Jesus que sabia. É pela fé, não pelo sentimento, que nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Cristo tem todo o poder, tem toda a cura, a unção, tem a autoridade, e nós estamos em Cristo. Como aquela revelação que mostrou ao John Austin, que ele passou para a glória agora, que Cristo entrou nele. Da mesma forma, não temos que ver nenhuma revelação de algo, porque ele já entrou em nós. Você está em Cristo. E tudo quanto Cristo estaria a fazer, você tem que fazer. Você fará. Quando começamos a escrever e nos mostrar, monitorar como escrever A, B, C, não escrevíamos bem. E o professor tinha que pegar a nossa mão com o lápis e curvar assim, escrevemos A. E, mais uma vez, não estava confortável, porque os dedos não estavam acostumados a escrever algo. Mas, assim que escrevemos agora, olha, agora, você pode escrever tudo quando você quer, você vem à mente, você sabe como escrever, ninguém pega a sua mão agora. É a mesma coisa em Cristo quando está em ti. Você está em Cristo. Quando você começa a fazer aquilo que Cristo fez e começar a fazer aquilo que Cristo devia fazer, vai te levar tempo, ele vai pegar a sua mão, vai te redirecionar, como dizer, e novas coisas que você tem que fazer. Então vai ser gradualmente, eventualmente você você vai ter uma segunda natureza. Então, temos que nos empurrar a algo. Tenho que fazer isto porque Cristo está em mim. Então, você vai fazer. Ele disse, vai fazer por mim, vai fazer. Amém. Se eu te ensinasse naquela altura, nos mostrou a primeira vez. Ele já te mostrou. Quando estamos a aprender, primeira vez, vamos para a escola, ele nos ensina e vão dizer, voltam para casa. Não é assim. Temos que voltar. Tudo quanto nós estamos a fazer agora, estamos a começar a fazer, a começar o alfabeto de sucesso. O alfabeto de vitória e triunfo. Mas se fosse uma única reunião, então não temos que voltar, não temos que ler a Bíblia. Então, iríamos esquecer, mas você não esquecerá. Você vai começar, o seu começo vai ser lento, mas continua fazendo assim, você será um campeão. Diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Olha para o que Jesus Cristo está nos dizendo. Está dizendo aos discípulos, porque os discípulos e nós, a palavra que falamos ontem, quando nós continuamos a palavra que sempre falamos, não posso, não sou capaz, não devia pensar muito em mim. Eu não sou como reverente YX, não sou como bispos YX. Quando continuamos a dizer isso, o que nós
pensamos é o que vamos obter. Então, quando nós dissemos o que Cristo diz, Cristo está a dizer que está no Pai. E a palavra que ele fala, não fala de si mesmo, mas o Pai que vive em mim. Ele já disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele repetiu estas palavras para que isso seja uma confirmação. Quando você repete isso para ti, que o Pai não porque esteve no passado, ou estará comigo no futuro, mas agora está em mim. Ele fará as obras. Ele faz. Ele nunca falhou. Ele fez. Então, você vai para outros lugares para ministrar. Deus está comigo, vive em mim. A palavra que ele fez não é comigo, não é por mim. Não me sinto cansado, mas não importa. Ou fadigado, não importa. Ou talvez estou suado, não importa. Ou estou caindo, isso não importa. A palavra que eu vou falar não são minhas palavras. As obras que vão ser feitas não são minhas obras, mas Cristo que vive em mim. Ele fará as obras. Então terás milagres em todo momento. Versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Nós estamos no seu lugar. Aquilo que ele fez, aquilo que nós faremos. Ele diz: farás as obras que eu faço e as farás maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Como é que eu posso fazer? Você interioriza. Se você confrontar o problema grande do que o que você fez ontem, o desafio maior do que de ontem. Então, ele é o qual que vai fazer. Ele fará grandes coisas, porque ele vive e está em ti. Maior é aquele que está conosco, porque maior é aquele que está em mim, porque Estou a João 14, 12. Grande é aquele que está em nós, porque não porque somos tão altos, não porque somos mais educados, não porque sentimos a nossa mente ou enchemos a nossa mente com teologia, não porque foi chamado por novo título. Novo título não convence ninguém de nada. É porque eu vou para o meu Pai. Enquanto estou com o meu Pai, eu vivo em vós. Eu oro para que este ministério possa ser uma bomba nova em ti, em nome de Jesus. 3 coisas iremos considerar. 1. A cura sobrenatural das doenças incuráveis. É o que fez. É o que ele fez e você fará. 2. A insanidade dos sofredores. 3. A força de ajuda do homem interior. Volta para 1. A cura supernatural de doenças incuráveis. Conhece a história desta mulher que tinha fluxo de sangue? Então, por 12 anos tinha fluxo de sangue. 12 anos. E conhecemos a história. E visitou muitos médicos, mas não melhorava nada. Então disse: se apenas tocar as orlas de Jesus, eu ficarei limpo. Então ela ficou limpa. Então era incurável, mas o Senhor a curou. Pela fé
ouviu sobre Jesus? Como é que ouviu isso? Ouvia testemunhos das outras pessoas, então quando ouviu sobre Jesus, como é que podemos ouvir isso quando ouvimos a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não ouvindo as ideias dos teólogos, dias de milagres já passaram, milagres não acontecerão. Milagres aconteceram naquela altura, então, porque a Bíblia não estava completa, agora a Bíblia está completa, agora já não tem milagre. Agora, se você ouvir, escutar esses teólogos, esses pregadores, então explicando, destruindo essas obras todas, então, porque diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas, se tu queres ter a fé vem pelo ouvir a boa coisa, coisa certa. Ouvir de Jesus, ouvir o ministério de Jesus, que Jesus é ontem, hoje e para sempre. E se continuamos a ouvir, a fé é nascida em nós. Agora que eu ouvi que Jesus, mesmo que eu não sinto os meus intestinos, não sinto o meu nariz, não sinto as minhas emoções, não sinto o meu coração que está enviando o sangue para todo lado, para o meu cérebro, não sinto as outras partes que estão sendo ativadas, mas o sangue que vai para lá e o ar que entra lá, o oxigênio que entra no meu interior, não sinto mais, não sinto este Cristo, mas eu sei que Cristo, ele disse, eu estou em ti e tu em mim. Assim que o Pai está em mim, eu também em vós. Porque eu creio nestas palavras, que a palavra de Deus regenera, traz essa fé na minha vida. Eu posso fazer aquilo que Ele disse que eu possa fazer. Diga comigo, eu posso fazer aquilo que Ele disse que eu podia fazer. E você será aquilo que Ele ordenou para tu seres em nome de Jesus. Ele curou o incurável. Agora, você está no lugar de Cristo. Você vai curar doenças incuráveis como tal, em nome de Jesus. Mestre, eu trouxe este meu filho, mas os teus discípulos não puderam curar. E eu o trago para ti agora. Se pode fazer algo. O homem estava a limitar a atividade de Cristo para os falhados dos seus discípulos. Quando ele disse, se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão e nos ajuda. Esta palavra, se, o Senhor atirou para ele, disse, se podes crer, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo quando você coloca se, isso quer dizer o quê? Eu falhei. Se você colocar essa partícula se, você diz eu falhei. Você está olhando para os fatos, então olha para aquilo que você não é capaz de fazer. Eu não sou capaz. Se você está pedindo alguma coisa, você está trazendo a falha do passado e você traz para esse si. Jesus Cristo, ele disse, tira essa partícula da sua boca. Amém. Se você usa se você usou esse se, eu também te digo, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele fez, você fará. Olha para o número 2 agora. Número 2. A sanidade. Aquilo que eram lunáticos nunca pensaram que podia se fazer alguma coisa. Milagres não dependem da sua personalidade. Há pessoas que têm uma grande personalidade. Se gritam, podem falar, podem mover, andar,
como um soldado treinado, e veem com esta habilidade e o poder e gritam. E o grito natural é a personalidade natural, não move, não tira os espíritos maus. Qualquer que seja a sua personalidade, você tem fé. Cristo é o que podia fazer. Agora eu represento a Cristo. Ele vive em mim e vivo nele. É pelo poder do Espírito Santo que está em ti que você pode falar em uma voz baixa, você falar com uma voz natural, não tem que levar o tempo, tomar a voz do bispo ou a voz de um reverendo religioso. Você não precisa de tudo isso. Usa a sua voz natural como o fogo do Espírito Santo em ti e o poder do Espírito Santo em ti. Então, mistura com esta palavra e vai queimar como fogo e todos os espíritos maus sairão em nome de Jesus. Em Marcos 5,15, e vieram a Jesus. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Legião, milhares deles, assentado, vestido e em perfeito juízo. Tinha uma mente perturbada, uma mente violenta, mas agora mandou embora o espírito mau. E através de ti também vai fazer. Se você crer, vai. Encontre alguém, saia, encontre alguém que tem um desafio igual. Não fala suas palavras, fala palavras de Jesus. Tenha a consciência que o Cristo, o libertador, vive em mim. A mesma pessoa que tinha esse espírito será livre. Quando viram a sanidade, esta doença que Ele nos deu o poder, nos deu a autoridade, Mateus 10, 1. Mateus 10, 1. E levantando-se dali, então, ele chamou os seus discípulos e lhes conferiu o poder. Deu-lhes o quê? Ele lhes deu o poder para curar toda a enfermidade. Não deixou as doenças para isto, mas aquilo. Aqueles que creem na cura, algumas vezes, quando ele dá o poder para curar, ele dá a pessoa poder para abrir a vista dos cegos. Para outra pessoa, dá o poder para fazer com que os coxos andam. Para outra pessoa, confere o poder de curar o câncer. Ele nos deu o poder de curar tudo o que está aqui no mundo. Porque quando estamos aqui, nós representamos a Ele, somos a mão dEle, somos a boca dEle, somos embaixadores de Cristo. Ele nos deu o poder para curar todos os espíritos imundos, como Ele fez antes. A maioria deles eram. Então, quando oraram, as pessoas estavam curadas da sua cegueira. Estavam felizes. Como é que isso aconteceu? Então, porque eles tiveram o sucesso ali, oraram por isso de novo.
até que vissem a eles como especialistas de abertura de olhos. Não, não pode ser especialistas. Outro orou pelo câncer e foi curado. Então, outro também, outra vez para o câncer e foi curado. É como estudante vai para a escola, então é fácil para ler livros de literatura. Então, ele diz que eu tenho uma mente de literatura. Então, ele se acha, outra pessoa se acha a pegar isto, mas aquilo, juntar isso. Então, ele diz que, porque eu faço isto, eu tenho uma mente de matemática. Não. Tu tens a mente que pode albergar tudo quanto o Senhor te deu. Não se especializa, porque o Senhor lhes deu o poder o Senhor lhes deu o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. É o que o Senhor te deu. Você tem a mente de estudar matemática, mas você não exercita esta mesma matemática. E você diz que eu não... Você pode ter a mente de ler os Shakespeare. Então, você ter a mente de perceber toda a matéria de Shakespeare. Ou podemos ter a mente de colocar toda a gramática e você vai dizer que sou bom leitor de português, mas você pode fazer outras coisas. Então hoje você vai se levantar e fará outras coisas. Agora iremos nos levantar. Iremos para o terceiro ponto. A força ajuda. O Senhor, quando Ele nos toca no interior, seremos fortes por dentro em nome de Jesus. Efésios 3, 16. 3:16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O que acontece lá dentro de nós? Produz aquilo que se vê no exterior. A palavra que nós falamos é as pessoas ouvem. A palavra de certeza, a palavra de confidência, a palavra de fé, a palavra de autoridade. Não é a língua que produz, é o nosso interior. A certeza, é a coragem, é a força, é a habilidade. Não é porque nós vimos lá fora que nos dá essa coragem. Você pode ver algo que traz desencorajamento. É quando você toma aquilo que você vê por fora e interiorizar. O homem interior será fraco e você vai falar algo que vai sair para fora que mostra a fraqueza. E o que o Senhor quer dizer é: não é aquilo que nós vemos fora que te faz cair ou falhar. Não é o que as pessoas dizem ou que demonstram. E isso eventualmente te faz ser uma pessoa preocupada e você fica ansiosa e esquece-se de si mesmo. Não é isso. É aquilo que você toma de fora e interioriza. Então, o seu homem interior se torna fraco e a sua fraqueza se mostra exteriormente. Mas quando o Espírito de Deus te esforça ou te corrobora o homem interior, o que acontece? Aquilo que o mundo pode pensar, aquilo que o inimigo pode ter a intenção, você vai dizer que não, isso não é para mim porque Deus ou Cristo vive dentro de mim. Quando alguma coisa como falha,
passa dos seus ouvidos, parece que você quer cair. Você vai dizer, como é que isso é possível? Porque Cristo vive em mim, dentro de mim. Este tipo de coisas veio ano passado, 2 anos passados, então você acabou completamente. Você vai dizer, isso foi naquela altura, ainda não tinha Cristo, mas agora Cristo vive dentro de mim. E se você sabe que Cristo vive dentro de ti, então ele vai te energizar no homem interior. Esse amém que você nos deu, dê-nos um amém do novo dia. O Senhor irá te fortalecer de uma forma interior em nome de Jesus. Há escrituras que dizem que encontramos lá no mundo, lemos, até podemos colocar, porque não damos, não interiorizamos isso. Nós comemos boa comida e a comida nos torna fortes. Nos alimentamos e o corpo nos alimentamos para nos fortificar. Mas o homem interior, quando está com sede, está cansado, está fraco, e formos lá a dar a comida do espírito, ou a comida do interior, para que o homem exterior possa crescer, porque nós alimentamos o homem interior. Porque alimentamos o homem exterior, mas o homem interior está fraco. Se você não come por um mês, você vai ficar fraco. Se o homem interior não é alimentado com uma comida própria como adultos, há certo tipo de comidas que quando nós comemos nos dão colesterol. Outro alimento tem uma substância que se chama starch, que é para fortificar o nosso corpo. Então, estamos a comer a interpretação da Bíblia das pessoas que não têm a convicção do Novo Testamento. Por que o nosso homem interior está fraco? Quando nós alimentamos o homem interior com a comida que nos fortifica, que fortifica o nosso homem interior. Então, capítulo 3, versículo 20 diz, agora, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, se você está lá e você alimenta o homem seu interior, agora, nesta manhã e neste momento que estou olhando aqui, ora, aquele que é poderoso, e você continuar e vai nos levar, passar Mar Vermelho, vai nos dar água da rocha. Ele é capaz de nos trazer a comida que é maná dos céus para todos, a todo momento, por 40 anos. Ele é capaz, ou é poderoso, de nos fazer passar pelo Jordão. Ele é poderoso de parar o sol pelo comando de Josué. Então parou o sol, a lua lá. Ele é poderoso para nos guardar até 85 anos, porque eu tinha 40 anos, ou Moisés tinha 40 anos, agora 85, ainda sou forte até este momento, como eu era antes, há 40 anos atrás. Ora, aquele que é poderoso, se você meditar nessa palavra, Deus ainda não mudou, Ele é ontem, Ele vai fazer ainda hoje. Ora, aquele que é poderoso para fazer, então, é Deus de ação. Não cala. Quando você está doente, Ele não cala. Quando alguma coisa é traumático que está acontecendo contigo, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer tudo. Ele é poderoso para fazer de uma forma excedente, acima de tudo quanto nós pedimos. Então, o que eu estou a perguntar é como uma criança. Essa criança é tão pequena. Esta criança, tudo quanto eu estou a pedir, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer de uma forma abundante, Ele
tudo quanto eu pedir, mesmo aquilo que eu não pedi, apenas estou a pensar. Será que eu sei que os meus pensamentos podem ser oração, o meu desejo pode ser uma oração. Antes de eu ajoelhar, antes de eu me levantar, antes de eu falar verbalmente, abrir a minha boca, aquilo que eu apenas estou a pensar, então é uma oração. Você pode fazer isso. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que podemos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Este poder já está em mim. Esta possibilidade divina já está em mim, de acordo. Aquele que é poderoso, quando eu leio, eu estou a alimentar o homem interior, que vai fortificar o meu homem interior. Ponto número 3 é o ministério transferível do ensino e treinamento aos santos. Treinamos e ensinamos os servos. Iremos considerar 3 coisas. Número 1, o ministério transferível do ensino e treinamento dos santos e os servos. Agora, o ministério de ensino pelo Cristo. 2, o mandato para ensinar, o mandato que vem de Cristo. O número 3, maturando e treinando para Cristo. Voltemos para o ministério de ensino por Cristo. Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Olha, 29 agora, 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Quando você ensina, aprendeu da palavra e está a tirar a palavra, não se minimiza, não se contradiga, não te faça inefetivo. Lê um verso e você diz: eu vou te dar tudo quanto eu tenho neste versículo. Por favor, me entenda. Não sou como o pastor tal fulano. Por que não? Se você não é agora, por que você tem que dizer isso? Eu vou te explicar isto, mas com uma certa limitação do conhecimento que eu tenho. Aceitem de como eu sou. Não sou normalmente a pessoa que entende profundamente. Por que você diz isso? Você para por Cristo. Diga aquilo que ele devia dizer. Se não tens capacidade, o Espírito Santo vai te aumentar. Diga aquilo que você entende deste versículo. Assim que você começa a falar, não diga: tudo bem, se você tem uma melhor ideia, por favor, procura-me depois da reunião, mas eu já te falei tudo quanto eu sei. E eu sou humilde, eu te disse tudo. É isto, eu sou assim. Ou eu vou ser filho de rei. O seguidor do vencedor, aquele que é capitão, que lidera dentro de nós. Cristo, o professor, vive dentro de ti. Projeta isso, não projeta outra coisa. E o Senhor vai confirmar a palavra da sua boca em nome de Jesus. Ensinava-lhes como quem tivesse autoridade. Quando alguém tem autoridade, de como ele para, de como você olha com a autoridade, você olha face a face. Você não é intimidado, não é tímido. Você tem
tens a força nessa altura, ou a coragem que Deus te deu para ensinar naquela altura. Quando você se levantar, levanta-se como um ministro comissionado, mandatado, compilado ministro. O Senhor te fará efetivo. A autoridade, não a autoridade de pessoa, do mundo, mas a autoridade de Cristo, por Cristo, e o Senhor vai te ajudar. Número 2 agora. Número 2. O mandato para ensinar que vem de Cristo. Quem te mandou, quem te mandatou, quem te colocou no lugar dele. Porque é ele que tem autoridade nos céus, também na terra, que te colocou ali. Você fará bem. Eu farei o bem. Eu me sinto desqualificado. Não anda pelo sentimento, mas anda pela fé. Há situações em que você não vai ter aquilo que você devia, mas o Senhor vai te dar. Algum tempo atrás fui convidado para Grã-Bretanha. Alguma coisa aconteceu lá. Há algo que aconteceu lá que este britânico viu quando veio para a Nigéria. Era um membro de uma igreja pentecostal. É por causa daquilo que ele veio quando visitou a Nigéria, então me convidou para que eu possa ir para lá no seu país. Então todos estavam lá. Nunca tinha estado num lugar perante os brancos e você só se sente diferente. E muitas das vezes quando você se sente diferente, é como que você diz, o que vou dizer? Alguém me fez uma pergunta. Estavam lá todos brancos e muitos deles nunca tinham visto um homem não tinham visto um negro, mas eu não sou negro, sou castanho. Então, os ministros estavam lá para me fazer uma pergunta. Diz, não te preocupa quando te perguntar. Não é você que vai responder, mas é alguém que vive dentro de ti, que tem resposta para toda a pergunta. Amém. Então, a pergunta que nunca tinha sido feita antes. Alguém me perguntou. Por que você é preto assim? Eu pensava que ia fazer uma pergunta da Bíblia, sem pensar, sem vasculhar a minha mente aquilo que eu aprendi antes. Eu disse a ele, olha para aquele piano, quantas teclas tem? Tem branco e tem preto. Então, eu me achei a dizer, Deus tem música que nunca tocou e quer tocar essa música para o mundo ouvir. E tem que se usar o botão, o teclado preto e o branco para produzir a música que nunca tinha ouvido. Esta resposta foi diretamente para o coração deste homem. E me disseram para sair dali. Ou melhor, por causa desta resposta fui convidado muitas vezes. E por causa disso temos uma igreja neste país. Por quê? Por causa daquele que vive dentro de nós. Eu te disse que aquele homem que me convidou para esta reunião, depois de lhes ensinar
o Espírito, os dons do Espírito, 9 deles, não temos tempo para explicar. Eu lhes disse tudo quanto o Senhor colocou na minha mente. Um pastor me convidou para a sua igreja local. E eu fui para uma igreja local. E o pastor me colocou para estar na casa do pastor assistente. E lá, então fizemos tudo. Então fui para a reunião. Então muitas coisas bonitas aconteceram. E na sexta-feira, a última reunião que devíamos ter, o pastor me fez sentar e disse: toda esta manifestação, como é que acontece? Eu fui às Escrituras com ele e oramos juntos. Na tarde, quando nós chegamos à igreja, assim que entrávamos na igreja, então estávamos treinando e ensinando. Quando chegamos lá, eu o disse, quando estava para pregar, eu disse: vou pregar esta noite. Então você é que vai orar pelos doentes, apenas como você tem me visto a fazer. Fizemos estes arranjos em casa para que possa fazer quando chegarmos lá, pudesse fazer quando chegássemos lá. Então, depois de terminar a reunião, então, depois de pregar, eu disse ao pastor fulano, ele que vai orar por vós. Veio ao púlpito, ele disse: vamos orar. E começou a orar como estava a orar antes. Então, porque eu estava atrás dele, eu toquei na camisa dele. Não é assim. Há alguém lá no fim, no interior. Então, fala sobre isso. Então, depois de terminar a oração, você diga: você está curado, deixa-me te ver. Então, ele repetiu aquilo que eu lhe disse. Então, quando ele fez isso, então, depois disso, levantaram as mãos, disse, depois de orar, perguntou se está curada, e as pessoas disseram: eu estou curado. E houve palmas ali. Então, pensava outra vez, eu estava lá, eu peguei também de novo a mão dele, eu disse: alguém lá tem desafio lá? Não diga que eu que te disse, mas diga. Então ele perguntou: onde está essa pessoa? Então alguém levantou a mão ali e estava curada aquela pessoa. Então, depois de 1, 2, não pediu para que eu lhe empurrasse de novo. Ele já havia aprendido. Ele dizia: este é o problema que você tem. Onde está? Levanta a sua mão. E levantando a mão, havia cura lá. E milagres começaram a fluir. Através deste ministro, eu estou transferindo alguma coisa para ti esta manhã. O pastor dele, ele perguntou: o que você fez para o meu assistente? O que vou fazer agora? Então, você alcançou, você também pode alcançar. Ou melhor, ele alcançou, você também pode alcançar. Você entra. Onde você está? Levanta pelos teus pés. Entra agora. Você pode. Pelo poder do Espírito Santo que veio e vive em ti agora. Você pode. Aquilo que você nunca fez, você pode. A oração que nunca fez antes, você pode. Você pode. Você pode. Aquilo que você sente é o que você crê. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, o fará. Essa autoridade que foi passada para ti, aquela unção que foi passada para ti, aquele mandato que foi passado para ti, você pode. Não se limita, você pode. Não olha para a falha passada, você pode. Não olha para a zona de conforto ou zona de desconforto. Você pode.
As pessoas não nasceram evangelistas, receberam a palavra, creram na palavra. Você pode. Ninguém nasce doutor, ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce professor, ninguém nasce como evangelista, ninguém nasce apóstolo. É quando você recebe aquilo que o Senhor sofreu por. Eu sei que tu podes. Este é o seu dia. Cristo vive em ti. Esse é o tempo. Cristo habita em ti. Tira para fora. Mostra. Brilha. Representa. És o embaixador de Cristo. Mulher, sim, embaixador, embaixadora ou embaixatriz. Homem, sim, embaixador. Novo vaso, sim, embaixador. Usa palavras que nunca tinhas usado antes. Fale palavras de Cristo. Pelo Espírito Santo. Humilde, sim, mas embaixador. Muito gentil, sim, mas embaixador. Nova unção, novo poder, nova autoridade, nova atividade, nova vitória, como embaixador. Em nome de Jesus oramos. O Senhor vai te encher até transbordar. Não aquilo que a sua mente pode fazer, mas aquilo que os céus sabem que tu podes fazer, vais fazer. Não será limitado e amarrado às falhas do passado. Vem para o sucesso do novo dia. És um professor? Talvez você diga não, mas o grande professor, grande autoridade vive dentro de ti. Você tem conhecimento? Talvez não o suficiente como você podia avaliar, mas o conhecimento do Todo Santo, o conhecimento do Supremo, o conhecimento do Espírito Santo será transferido para o seu coração. Não falarás de como falavas antes. Não vais sentir como sentias antes. Não vais confessar falhas como costumas a confessar. Não vais esperar as falhas como esperavas antes. Nova vida, nova unção, novo poder, nova autoridade, novo sucesso,
nova vitória. Levanta essa mão. De nova maneira, com a expectativa de que alguma coisa que nunca imaginaste virá na sua vida. Pai, te bendizemos hoje. Sabemos o que o Senhor nos disse. Sabemos o que o Senhor fez. Sabemos a unção que vem, a autoridade que vem agora sobre todo ministro, irmão, todos os ministros, irmãs, sobre todos aqui. Quando os 120 estavam naquele lugar, o poder, o fogo não veio apenas poucos deles, nem aos 11, aos 12, a todos que estavam lá. Por isso, a todos aqui, a todos lá, Senhor, eu oro que esta nova unção, nova autoridade, novo entendimento, novo poder venha sobre cada um deles em nome de Jesus. Tira a fraqueza do passado. O vazio do passado tira, ó Senhor. E confissão de humilhação que temos feito, Senhor, tira em nome de Jesus. Ministros novamente transformados, homens e mulheres, nova autoridade dada, novo poder dado, que venha a cada um de nós em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu tenho te ouvido dizer, eu dou a cada um de vocês o poder. Eu vos dou o poder. Eu vos dou a chave. Eu vos dou o sucesso e a vitória e o triunfo dos ministros em nome de Jesus. Senhor, como teu povo está marchando como campeões, estão marchando como capitães no exército, estão marchando com aquilo que o Senhor lhes deu. Eu oro ao Senhor que onde quer que eles forem, seja sucesso, haja triunfo para eles, haja vitória para ti. A todos voltaremos com testemunhos. Eu disse, o Senhor operou, e será exatamente como o Senhor disse. A presença do Senhor que vá contigo. O poder do Senhor vá contigo. E a possibilidade no Senhor vá com todos vós. Obrigado, Senhor, porque sabemos que está feito. Em nome de Jesus nós oramos. O Senhor abençoe a todos.